Nós vamos fazer um estudo da Bíblia para uma das grandes perguntas que sempre são feitas, principalmente aos sabatistas. Será que a lei foi abolida? A lei de Deus, o Deus Criador de todo o céu, de todo o universo, será que se Deus mudasse, ele seria digno de confiança? Será que se Deus mudasse de ideia, ele seria digno de confiança? Então, essa é uma das grandes perguntas, uma das perguntas mais feitas aos sabatistas. Então, aqui no blog profetadaBiblia.blogspot.com.br, nós temos aqui várias respostas nos assuntos mais polêmicos, muitas dúvidas são colocadas. Então, nós respondemos a essas dúvidas, principalmente com respeito a esse assunto. A lei de Deus, ela foi abolida? Será que Deus aboliu a lei, incluindo os 10 mandamentos? No caso, a antiga lei, a antiga aliança, inclusive os 10 mandamentos que foram escritos pelo seu próprio dedo. Existem muitos mandamentos que foram passados então para Moisés. Moisés escreveu, mas os 10 mandamentos Deus escreveu com seu próprio dedo. Sem sombra de dúvida, com o total respeito que deve ser dado a essa lei, e principalmente com o que foi passado para Moisés, que existem muitas coisas que foram passadas da antiga aliança que hoje ninguém pode fazer, como por exemplo o casamento entre pessoas da mesma família, entre pai e mãe, o relacionamento entre pai e filho e filha, o relacionamento sexual, por exemplo. Existem muitos outros assuntos. Mas a lei, os 10 mandamentos, ele foi abolido. Deus deixou de lado. Deus agora está permitindo que pessoas transgridam a sua lei. Será que ele agora está permitindo que as pessoas adoram os seus ídolos, como antes faziam os reis e morriam diante disso? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. João 3,4. Será que posso roubar ou matar ou adulterar ou desonrar meus pais? É claro que não. Todas essas coisas estão escritas na lei moral de Deus, ou a lei dos 10 mandamentos. Quando alguém comete um desses erros, todo mundo acusa transgressão à lei de Deus. Primeiro, Cristo não fez isso. Cristo não mudou a lei. Ao contrário, ele afirmou que ninguém poderá fazer alteração ou tirar nada da lei. Veja o que Cristo diz em Mateus 5, 17 a 19. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. O que significa então cumprir? Cumprir na questão executar. É quando alguém recebe uma ordem e obedece. Não cumprir de tirar, porque senão ele entraria em contradição consigo mesmo. Aqui no verso 17, não pense que vinha abolir a lei. Se ele executasse a lei da maneira que muitos dizem, de executar, de acabar com a lei, no próprio verso teria então uma grande contradição. Então nós devemos entender que esse cumprir é na questão executar. E Jesus provou muitas vezes, em muitas das suas ações, que ele executou, ele cumpriu, guardou os mandamentos de Deus. E se Cristo não fez a abolição da lei, não será Paulo, ou talvez o Papa, que poderá fazê-lo.
Será que eu vou perder a salvação se não guardar os mandamentos de Deus? Se você conhece a Cristo, vai fazer o que Ele manda. Porque diz esses versos aqui: naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 20 e 21. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno, disse Jesus em João 15, 14. Sabemos o que conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Muitos dizem que conhece a Cristo, que sente Cristo na sua vida, porém, na verdade, eles não reconhecem os seus mandamentos e por isso é mentiroso, se torna mentiroso, porque na verdade não conhece a Cristo. Sente a Cristo, sente o seu poder, sente as suas bênçãos. Cristo, como um grande pai e irmão, ele derrama as bênçãos na vida das pessoas, mas na hora de obedecer, todos fogem. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, aquele que afirma ser testemunha de Cristo, ser testemunha de Deus, deve seguir os passos que Deus pede para seguir, os passos que Jesus andou, nos mesmos passos. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Então, portanto, a lei de Deus não foi abolida por Cristo. A lei que foi abolida na cruz, conforme Efésios 2,15, foi a lei em forma de ordenanças, ou a lei cerimonial. Isso já era previsto, porque hoje nós não precisamos mais matar cordeirinhos ou talvez algum outro animal para morrer em nosso lugar no santuário, porque o preço já foi pago. Quando João olhou para Cristo, quando este foi batizado, ou antes mesmo dele ser batizado, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de cima a embaixo. Em Lucas 27, 51 está escrito: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então nós vimos que acabou o sistema de sacrifício. Essa foi a lei que foi até Cristo, ou até João. A lei em forma de ordenança, a lei cerimonial, a lei aquela que nós chamamos, não os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o caráter de Deus. Hoje, se os 10 mandamentos não estivessem mais em ação, o mundo teria sido destruído, porque poderia se matar, poderia roubar, poderia fazer coisas terríveis, principalmente contra o próprio Deus, como ter outro Deus, como fazer imagem de escultura, e enfim, todos poderiam fazer o que quisessem. Porém, nós temos a certeza que o nosso Salvador, o nosso Deus, não é um Deus de mudança. É um Deus que nós podemos confiar. Se Deus tivesse feito alguma mudança de ideia, nós não poderíamos confiar nele, porque aquele que muda de ideia, muda de pensamento, não é digno de confiança. Por ser grande como é, nós temos confiança plena em nosso Deus. Que Deus abençoe a todos.